Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Você está no canal Rascunho Teológico, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Estamos estudando a matéria de Cristologia, não é? Tem alguns dias que eu não postei vídeo aqui. Estamos de volta, obviamente, devido às muitas demandas que temos, né? E nesta oportunidade nós vamos tratar sobre as heresias consideradas heresias cristológicas, né? Uns relacionam 7, outros relacionam 5, né? Mas nós vamos falar das mais proeminentes possíveis, tá? Nós vamos fazer uma tratativa sobre o que pensava aqueles hereges nos inícios na Era Comum, tá certo? Nós temos algumas informações também sobre a história das heresias na crise da igreja. Indico esse material de Rocco Fagliotti, da editora Paulus. Ele é muito bom, ele vai falar do século I até o século VII, não é? E onde ele vai trazer algumas informações de conflitos religiosos dentro do cristianismo, tá? Mas hoje, especificamente, vamos tratar sobre como a nossa matéria é Cristologia, nós vamos tratar sobre as heresias cristológicas, tá bom? Muito bem, portanto, fique aí. Se você está passando aqui pela primeira vez, esse canal é um canal puramente de teologia. Tratamos de vários assuntos dentro da área esfera teológica, social, bíblica. Não é? Quero mandar uma saudação de paz aos alunos da UNIT Internacional, os irmãos aí de Cabo Verde, de Angola, os irmãos de Portugal, os irmãos da África no contexto geral, que nos acompanha aí. Sei que a paz do Senhor para todos, bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde. Geralmente quando damos aula para eles lá, nós começamos as nossas aulas 3h30, porque eles já estão aí, tem um fuso horário grande, né? E geralmente esses países é de línguas hispanas, né? Mas eu envio a paz do Senhor para todos vocês aí e vamos para a aula, tá certo? Dentro dessa proposta da heresia cristológica, nós vamos ver as heresias a respeito de Cristo. Na verdade, nós falamos personalidades, a divindade de Cristo e etc, tá? Tem também, posteriormente, quando estivermos tratando sobre a deidade, a teologia propriamente dita, vamos trazer aqui um assunto sobre a Trindade, as heresias com respeito à Trindade, mas hoje vamos focar só nisso aqui para não fugir, não desfocar do assunto, tá certo? Nós temos aí heresias cristológicas. Então, dentro a doutrina de Cristo, ela foi submetida às tentativas heréticas de explicá-los, né? Ou de explicá-la de qualquer outra doutrina. Entendeu? Então o ministério declarado é submetido no Novo Testamento. Na verdade, essas questões vêm mais da questão da encarnação de Cristo. Nós temos uma frase muito interessante chamada Homo Ousios. Esta frase fala dessa junção, tá certo? E nós temos informações sobejas sobre essas demandas, né, em que trata dessa questão da teologia, da história do cristianismo e dessas disputas cristológicas, né? Vamos estar trabalhando aqui, vamos estar tratando disso, não é? Por exemplo, quando vamos observar, segundo o credo da encarnação divina, que é chamada de homoousios, que significa consubstanciação, ou seja, com Deus Pai. É uma só pessoa, porém as duas naturezas completamente divina e completamente humana, né? Então essa união divina e humana é chamada de homoousios, tá? Então foi dentro dessa temática que houve heresias, ok? Então dentro dessa disputa uma série de polêmicas sobre a natureza de Jesus, mantidas no seio da igreja cristã durante os primeiros séculos do florescimento do cristianismo, tá certo? É sobre isso que vamos tratar. Então é uma introdução interessante
mas que as heresias a respeito de Cristo já havia nos tempos do Antigo Testamento está claro, do Novo Testamento está claro em 1 João capítulo 4, verso de 1 a 3, é daí que vamos partir do texto dentro disso aí. O texto diz assim: amados, não creem em todo o Espírito, mas provai o Espírito, para ver se vem de Deus. Provai o Espírito, se são de Deus, porque há muitos falsos profetas, que têm se levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa Jesus Cristo veio em carne e não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste, que há de vir, e eis que já está no mundo. Então o texto é muito objetivo, muito claro, né? Na negação a negação da existência física de Jesus foi a primeira precursora heresia do docentista, que asseverava, isso é chamado de docentismo, que acossava a igreja nos séculos 2 e 3, tá certo? Nos tempos dos pais da igreja existiam as diferenças nas duas ramificações, né? E nós vamos trazer aqui essa questão, tá certo? Mas antes vamos embasar aqui a nossa contextualização. Quanto ao modo de interpretar a Escritura, a escola de Alexandria enfatizava que a abordagem alegórica. Esses cristãos apegavam-se à defesa divina de Cristo, às vezes deixando sua plena humanidade em segundo plano, né? Às vezes deixando sua plena humanidade em segundo plano, isto gerava problema. Então a escola de Antioquia, por exemplo, enfatizava a abordagem literal e a interpretação da Escritura. Então existia duas escolas que estavam se completando: a escola de Alexandria e a escola de Antioquia, defendia bem a doutrina da humanidade de Cristo, mas às vezes fazia às custas de sua plena divindade. Devemos ressaltar que a banalização do conceito de heresias, frequentemente nos dias de hoje, não deve ser atribuída nos tempos antigos, que estamos aqui estudando. Os pais da igreja encaravam-se com a máxima serenidade as suas controvérsias contra os hereges, porque entendiam que os próprios alicerces do cristianismo estavam em jogo nessa questão. Além de serem zelosos pela compreensão correta das Escrituras, os pais da igreja, eles também eram orientados pela convicção de que a suprema questão em jogo era a própria salvação. Então, muitas vezes, nessas controvérsias, chegava-se aí a questionar se Cristo era o mesmo apresentado, poderia realmente ser o sacrifício do pecado ao mundo, enfim. Então nós vamos começar aí. Nós temos aí o docentismo, temos o ebionismo, temos o arianismo, nós temos o apolinarismo, nós temos o monarquianismo, nós temos o nestorianismo e eutiquianismo, né? Então essas questões é um assunto vasto, né? Em um vídeo de 30 minutos nós vamos apertar aqui para ver se a gente ajusta, né? Mas nós vamos a partir desse pressuposto aqui. No ano de 325 da era cristã, da era comum chamado, né? No concílio de Niceia, assim como o primeiro concílio de Constantinopla, em 381, se estabeleceu a doutrina oficial da igreja. Essa igreja chamava de Igreja Católica, que é assim que ele se chamava. Católico quer dizer universal, ok? Não é universal do Rei de Deus, é Igreja Universal, que abrangia todo o território do Império Romano e se estendia da Alemanha até a Síria, desde a Alemanha até a Síria, a Espanha, aliás, até a Síria, né? Isso é a história da igreja. E atingiu o consenso de que Cristo era eterno, segundo o credo da encarnação divina,
como eu disse logo no início, que é chamado de homoousios, que significa consubstancial com Deus, um homem e o divino, ou seja, uma só pessoa, porém as duas naturezas, completamente divina e completamente humana. Há sim um conflito, não é? Porque quando você para pensar uma pessoa divina e uma pessoa humana, mas os atributos de Cristo, o que a Bíblia conta sobre Cristo, o que a Bíblia fala sobre Cristo, disso não deixa dúvida que ali existia duas naturezas em ação, ok? E vamos para frente. Então, dentro desse contexto, a partir desse momento, no século VII, sucessivos concílios condenaram a doutrina que diferenciava do credo de Nicéia, né? Que era a doutrina do homoousios, né? Das duas naturezas, essa matéria na ontologia em torno de Cristo, né? Então, o período dos 4 primeiros séculos da história do cristianismo, ele se caracterizou por disputas, né? E as disputas cristológicas, movimentos religiosos ou minoritários qualificados como herege, que surgiram no segundo milênio, nunca voltaram a questionar as explicações estabelecidas sobre a natureza de Cristo. Eles se concentraram em problemas como a simonia, hipocrisia, burocracia, injustiça social, luxúria das igrejas institucional. Diga-se de passagem que hoje está acontecendo isso, atualmente, né? Então, voltando a esse assunto durante a Reforma Protestante, tudo isso nós vamos correr aqui para chegar lá, tá? Com o aparecimento de novos movimentos, hoje em dia já especialmente estabelecido, hoje em dia especialmente os da Testemunho de Jeová, que volta a questionar a doutrina cristológica adotada no 4º século e prega o cristianismo como supostamente ter sido o do 1º século, né? As principais correntes de conflitos, né, as correntes conflitantes que houve aí, algumas das principais correntes cristãs interagiram em disputas cristológicas nos primeiros séculos do cristianismo. Aí nós vamos lá trabalhar essa questão. O adocionismo, adocionismo em Portugal é adopcionismo, né? É uma doutrina segundo a qual Jesus era um simples ser humano, né? Eu coloquei bem sintetizado, bem ajustado aqui, porque os docentistas ele negava a realidade de Cristo, dizendo que o seu sofrimento e sua morte foram aparentes, erravam a partir da filosofia gnóstica, editassem aí o significado dos dados bíblicos. A última análise, o Cristo descrito pelos docentistas não poderia salvar ninguém, pois a sua morte no corpo humano era uma condição prévia para destruir o domínio de Satanás sobre a humanidade. Cita Hebreus 2,14, certo? Dentro dessa visão, esse adocionismo eles trabalhavam dentro da questão de elevavam a dignidade semelhante a Deus logo após a sua morte. Então, uma visão teológica do cristianismo primitivo. No pensamento judaico, o Messias era um ser humano escolhido por Deus na realidade de seu propósito, né? A conquistar os hebreus e torná-lo conhecido entre as nações. Ao mesmo tempo, o adocionismo ele era psicologicamente interessante com os primeiros cristãos, para os primeiros cristãos, já que esse era uma comunidade humilde e atrasada, e por onde era fácil identificar-se como um herói como Jesus Cristo, sendo humano como qualquer fosse escolhido, por exemplo, como ungido, né? Por outro lado, por Deus, ele fosse ungido por Deus e por onde andavam, dava esperança à salvação aos próprios cristãos, tão humilde, ao contrário, tendo Deus como seu herói maior. Depois nós temos aí o apolinarismo, né? Que afirmava que o Espírito de Cristo estava substituído pelo Logos divino, com que impactava, com que implicitamente negava a natureza humana, né? E foi condenado no primeiro concílio de Constantinopla no ano 381 da Era Comum. Já depois disso vem o trinitarismo, que é a doutrina oficial da Igreja Romana e das demais denominações cristãs, né? Que é o trinitarismo ou
trinitarismo prega a doutrina da Santíssima Trindade, né? Mas isso não quero trabalhar isso agora, tá? Como eu disse, vamos por o apolinarismo propriamente dito, né? Não livro Teologia Sistemática, de uma perspectiva pentecostal de Stanley Horton, editado pela nossa casa, lançado pela nossa casa publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, nós vamos encontrar nas páginas, eu estou falando do livro antigo, nas páginas 317, a partir de 316, aliás, né? Aí o apolinarismo. O apolinarismo foi um movimento puxado levado aí pelo o Apolinário de Laodiceia, que viveu durante quase a totalidade do século IV, né? E por isso acompanhou em primeira mão a controvérsia ariana, né? Então, o que ocorre? Nós temos dentro desse conceito o docentismo, nós temos o ebionismo, que essa heresia ebionita ele desenvolveu-se de uma reafirmação, de uma ramificação, aliás, do cristianismo judaico, que tentava explicar Jesus Cristo conforme ideias judaicas preconcebidas aí da natureza de Deus. Para alguns desses cristãos primitivos, o monoteísmo significava que somente o Pai era Deus. A presença dos fariseus entre os cristãos, entre os crentes, era atestada lá em Atos capítulo 5, versículo 2, versículo 3, versículo 5, Atos capítulo 5, versículo 1, versículo 2 e versículo 5. E os fariseus bionitas, por exemplo, começaram a ensinar que Jesus era mero homem, gerado por José e Maria, e alguns ensinavam também que Jesus foi feito Filho de Deus ao ser batizado por João Batista. Então, esse ensino chamado de adocionismo, que é o que eu trouxe aqui logo no início, não é? Ele era chamado de ebionismo, depois foi chamado de abolicionismo. Obviamente não concordava com as declarações de João e Paulo, né, no tocante à origem de Cristo. Eles queriam ser até maior, diga-se de passagem, né, esses camaradas aqui. Dentro desse contexto nós vamos ver o arianismo, né? O arianismo ele teve início no século IV. Um homem chamado Ário ele propunha com vigor os seus ensinos, né? Muitas pessoas acreditavam nele. Seus ensinos talvez sejam melhor entendido ele listado em 8 declarações que se encaixam logicamente. É um assunto vasto, como eu disse, né? Então o arianismo foi condenado no concílio de Niceia, no ano 325. O Ário era diretamente oposto ao apolinarismo, negava a consubstancialidade de Cristo, né, com o Pai, como também a doutrina da Trindade católica. Naqueles dias, nesta visão monoteísta, Cristo era uma criatura criada como todas as outras criaturas, favorecida primeiramente pelo imperador Constâncio Cloro, né, que viveu nos anos 337 a 361 da Era Comum. Então esta escola foi repelida por Teodósio, né, no concílio, num período. Teodósio viveu de 379 a 395 e adotava oficialmente o reino visigodo da Espanha, até sofrer a oposição do rei Recareto, né, que se converteu à fé romana. Ok? Então, dentro dessa historicidade, nós temos uma gama de assuntos. Isso aqui é muito vasto, é interessante estudar a história da igreja dentro desse cristianismo, ou dessa cristologia, né? O arianismo, como eu disse, ele foi um presbítero, né? E a característica dessas declarações nós vamos ver aqui, tá certo? Por exemplo, primeiro, a característica fundamental de Deus é a solidão. Ele existe sozinho, certo? Doutrina, essa é a visão de Ário. Então, o arianismo, como ficou conhecido. 2 poderes habitam em Deus: o verbo e a sabedoria. Terceiro, a criação foi elevada a efeito para uma substância includente que Deus criou.
Quarto, a existência do Filho é diferente da existência do Pai. 5. O Filho não é verdadeiramente o Pai. 6. O Filho é uma criação perfeita do Pai. 7. A alma humana de Cristo foi substituída pelo Logos. 8. O Espírito Santo é uma terceira substância criada. O álgomo do problema do ensino diário era a sua substância de ideia, né? Ou seja, insistência de ideia de ter sido o filho criado pelo Pai. Então o Concílio de Nicéia debateu esse assunto e Atanásio defendeu com sucesso a oposição ortodoxa, né? A posição ortodoxa, que era aquilo que eles consideravam correto, né? Daí vem a ortodoxia, né? Embora a batalha doutrinária dessa questão, né? Embora a batalha doutrinária contra o arianismo rugisse durante várias décadas, né? A cristologia de Nicéia foi estabelecida e permanece até hoje um baluarte da ortodoxia, por que não dizer da ortodoxia cristã na sua maioria, né? Depois nós trabalhamos sobre a questão de Apolinário, né? Que também acompanhou em primeira mão a controvérsia de Ario, participou da reformação de Ario, comungava com os pais ortodoxos. Primeiro Apolinário estava comungando, estava concordando, estava tendo comunhão. Comungar quer dizer tendo comunhão com os pensamentos. Inclusive Atanásio, nos seus anos de maturidade, dedicou a contemplação da pessoa de Cristo, segundo a premissa filosófica de seus seres perfeitos, né? Não podem se tornar um só. Acreditava na definição da divindade de Cristo, de conformidade com o credo de Nicéia, né? Mas sustentava que Jesus era um homem e teria um espírito, alma e corpo, e acrescentava a essa pessoa a divindade completa do Filho e resultaria num ser de 4 partes. Olha o problema aí, né? Então, uma monstruosidade, segundo Apolinário, era para ele a solução, que era esta: o Logos representava a divindade total do Filho, substitui aí o espírito humano do homem, Jesus. E esta foi a maneira como o Apolinário reuniu o divino e o humano de Jesus, né? Mas como explicar a natureza humana de Jesus sem um espírito? Aí Ario Apolinário já começou a ter problema, porque para compreender a cristologia de Apolinário é necessário conhecer sua teoria sobre a natureza humana. Ele acreditava ser um ser humano e consistia de um corpo, um cadáver de carne, uma alma, um espírito vital que animava, né? Um espírito ou mente ou vontade da pessoa. Segundo o ensino de Apolinário, a mente de Jesus era divina e não humana. Mas seria este Jesus o apresentado no Novo Testamento? Eis a pergunta. Como semelhantemente Cristo poderia passar por uma tentação genuína? Outra pergunta. Os pais ortodoxos levaram essas perguntas a Apolinário, e quando este recusou a mudar de posição, convocou-se um concílio em Constantinopla em 321 d.C. e os seus ensinos de Apolinário foram refutados, né? Tal discussão, sem dúvida, levantou uma importante questão a respeito de Jesus. Possuía ele uma mente humana ou não? Vários textos bíblicos parecem relevantes aí com essa questão, a saber, Lucas capítulo 23, verso 46, onde lemos que no momento de sua morte, clamando Jesus em alta voz, diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então fica evidente que o espírito era um aspecto da existência da natureza humana de Jesus, que volta a Deus na ocasião da morte. Hebreus 2, versículo 14 e versículo 17. Ok? Depois nós temos o monarquianismo, né? Que nós temos a esse monarquianismo, essa heresia no tocante à natureza da Trindade, que também interpretava erroneamente a natureza de Cristo. E quanto ao monarquianismo, que tanto na forma dinâmica quanto na modalística, né, era deficiente no conceito da pessoa de Cristo, né? Depois nós temos o nestorianismo. Não podemos esquecer da questão de Marcião, o marcionismo, por exemplo, que foi uma doutrina originada no segundo século,
pregada por Marcião, um semi-gnóstico, né, que rejeitava estritamente o Deus do Antigo Testamento, o Yahvé, hoje chamam popularmente no Israel de Hashem, Baruch Hashem, ok? Então Cristo era uma criatura, segundo Marcião, pois considerava violento e vingativo Deus, certo? Ele considerava que o Deus do Antigo Testamento era violento, era vingativo e coisa dessa natureza. No entanto, Marcião descreveu que Deus do Novo Testamento como um Deus perfeito, um Deus genuíno, um Deus de amor e de misericórdia e bondade. Nós temos aí o nestorianismo. Esse ensino veio de Nestório. Eu até indico um vídeo. O Elias Almeida, ele é meu irmão genético, é presbítero da nossa igreja, e ele tem um canal no YouTube onde ele trata disso, só do nestorianismo. Ele trata vários assuntos. Ele é muito bom de história da igreja, ele estuda bastante, é um autodidata muito bom, e eu recomendo que passe lá, tá certo? O canal dele é Respondendo os Escritos, não me foge da memória, não é? Então, o ensino de Nestório era popularmente em algumas regiões do mundo, né? Ele, no início do século V, a controvérsia começou quando Nestório considerou a falha da doutrina da igreja a respeito de Maria. Aí nós temos que lidar com o Theotokos, ou Christotokos, né? Nós vamos, né? Posto que Cristo, no concílio de Nicéia, havia asseverado a plena divindade de Cristo, tornou-se necessário explicar a situação de Maria, de dar à luz ao Messias. Maria era virgem, continuou virgem depois que deu à luz do Cristo, ou não? Essa começou a questão, né? Então a igreja nos dias de Nestório utilizava, e com razão, a terminologia de Theotokos, que significa que deu à luz a Deus, quem deu Deus à luz, não é? Para descrever Maria, Nestório reagiu a uma terminologia que ensinava que Maria era deveria ser chamada de Christotokos, que significa quem deu à luz a Cristo. Então sustinha aí que somente Jesus deveria ser chamado Theotokos, no sentido de que levava Deus em si, quem levava Deus em si, né? Essa terminologia era importante para Nestório, porque desejava Jesus como um homem que trazia Deus a si mesmo. Então Nestório ensinava que o Logos como deidade, veja bem, o Logos como deidade, não é? Ele estava dizendo dizia que o Logos era uma deidade completa e habitava no Jesus humano de modo semelhante ao que o Espírito habitava no crente. Dessa maneira, Nestório mantinha certa distância lógica entre a humanidade e a divindade de Cristo, não é? Porque dentro desses conceitos, não é, nós vemos que mantinha ligadas o ero moral, que era fornecido, segundo Nestório, pela perfeição de Jesus. Então os ensinos de Nestório foram examinados e rejeitados no concílio de Éfeso, não é? Que se reuniu em 431. O concílio definiu que a doutrina a respeito do homem que trazia Deus em si mesmo forçava e uma cunha de separação entre a natureza divina e a natureza humana de Jesus, ok? Nestório reduziu o valor da natureza divina mediante a negação. Ele reduziu o valor da natureza divina mediante a negação da união pessoal, que é chamada de união hipostática, né, entre as naturezas. Depois, dentro desse nestorianismo, nós temos aqui essa proposta pela primeira vez no quinto século, né? Era comum esta doutrina, afirmava que o Verbo, Jesus Cristo, tal como está descrito no Evangelho de João 1:1, existia duas pessoas, uma divina, Cristo, Filho de Deus, e uma humana, Jesus, Filho de Maria, não é? Aí ele colocou o Theotokos e Christotokos juntos. No madeiro, quando apresentou-se no madeiro, só havia morrido um homem. Para o catolicismo aí, em contraste, era o Filho, que era um só, em três pessoas ligava aí a Trindade. Então foi condenado no concílio de 431 de Efésio, né? O concílio de Éfeso, ou seja, de Éfeso, né?
e assim sucessivamente. Então a igreja sustentada lá, atualmente os cristãos assírios do Iraque mantiveram esta crença, e esta doutrina atualmente é sustentada pela igreja assíria do Oriente e pela Fraternidade Rosa Cruz de Max Heindel, né? Ainda se sustenta isso, né? Depois nós temos o eutiquianismo, esse ensino de Eutíquio, né? Que era popular em algumas regiões da primeira metade do século V. O eutiquianismo ele começou com a asseveração de que o corpo de Jesus não era idêntico ao nosso, né? Foram especialmente criado para uma missão e veio cumprir. Essa era a visão de Eutíquio, né? E essa teoria criou a possibilidade, segundo Eutíquio, de combinar os aspectos humano e divino entre si, né? Mas esse ensino foi examinado em 451, ele foi rejeitado, né? E esse concílio ele foi examinado no concílio de Calcedônia, sem demora, reconhecia a natureza humana de Cristo e era a questão principal em jogo. Então o concílio utilizou-se da terminologia criada lá em Nicéia, que Cristo era homoousios, ou seja, com o Pai, para refutar o ensino de Eutíquio. Então ele é união juntas, né? Homoousios. Então esse concílio asseverou que Jesus é homoousios. Heime, que significa ter sido ele uma humanidade, na sua humanidade, a mesma existência ou essência que nós. Então talvez pareça uma conclusão radical, mas é necessário à luz de vários textos bíblicos. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 17. Ok? Então esse eutiquianismo caiu por terra, não é? Caiu por terra porque não tinha como. Depois vem o monarquianismo, essa heresia no tocante à Trindade, como eu já disse, tal, e assim vai. Tem também uma heresia chamada monofisismo, que é o eutiquianismo, que é a mesma coisa, afirma que Cristo existe uma só natureza, a divina, né? Depois disso nós vamos ver o origenismo, que é proscrita no segundo concílio de Constantinopla, em 533, e afirmava a imortalidade da alma. Então a igreja rejeitava nessa época, nessa época afirmava que a alma era só é criada no momento da concepção biológica. Uma dessas almas havia sido Cristo, né? Então ele se encarnou com o objetivo de proporcionar salvação aos homens. Depois surgiu um outro, já vem bem depois, né? Um priscilianismo. Agostinho de Tiburcio de Astorga, no caso Turíbio de Astorga, Papa Leão o Grande, Osório, difundia aí essa ideia, né? Um pregador do século IV, por exemplo, do quarto século, baseado nas ideias de austeridade, de pobreza, tido como um herético, por supostamente pregar dogma da Trindade, a encarnação do Verbo, atribuía a Jesus que havia sido corpo falso. Então o maniqueanismo, por exemplo, estava pregando essas visões maniqueístas, né? E assim sucessivamente, tá certo? Essas são basicamente as heresias teológicas. Temos outras que surgiram posteriormente, a saber, o socianismo. Nós temos também os irmãos polacos, temos o unitarianismo, não é? E assim sucessivamente. Temos alguns movimentos que surgiram na Inglaterra, de anti-trinitariano, que apareceram em 1548, e assim sucessivamente, né? Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue trabalhando em nossos corações, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Um abraço, canal Rascunho Teológico, ensinando para transformar vidas.